A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Compreensão de deixar de lado aquilo tudo que você compreende que é a igreja. A gente vai tratar do que é a igreja de Cristo nessa manhã, no culto de maturidade espiritual. Mateus 16, verso 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Mateus 16, 13. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Repetindo, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Pai, em nome de Jesus, eis aqui teu povo, Senhor. Pai, que tu dê graças, Senhor, durante essa mensagem, para que não haja distração, não haja levanta e saia do tempo, Pai, que as pessoas possam estar determinadas a ouvir aquilo que tu tens a falar, Pai. Pai, que não haja distração nenhuma, Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, tu possas tocar, Senhor, seu povo, Senhor, através dessa mensagem, que possa partir do zero todo o entendimento do que seja igreja, Pai, do que é a igreja de Cristo, Pai, na terra, para os meus irmãos, a fim de que eles possam compreender de uma melhor maneira, Senhor, essa palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te peço também, Pai, que tu tome conta da minha vida nesse momento, Senhor, que eu seja totalmente esvaziado, Pai. Pai, a minha fala é de João Batista, Pai, que eu seja diminuído, Senhor, para que o seu Espírito seja engrandecido, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, fala a cada um de nós, abençoa, para a tua glória, que todos digam amém e amém. Podeis assentar. Eu não sei se você reparou, mas eu fiz questão de ler 2 vezes o verso 18. O verso 18 diz assim: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Nesse verso, no verso 18, é a primeira vez que aparece a palavra igreja. Você não vai encontrar em outro lugar a palavra igreja, a não ser em Mateus 16, 18. E quem diz a palavra igreja? Quem diz é Jesus. Até então, o nome igreja, ele não aparece. Se você olhar, ele não vai aparecer na palavra de vida. Em nenhum momento, a palavra igreja. Então, o que é igreja? O que é igreja? Segundo o dicionário Aurélio, segundo o que diz o mundo, igreja é o templo que acolhe os cristãos, local ou edifício onde os cristãos se reúnem para celebrações ou cultos. Veja bem, o que diz o dicionário Aurélio, o que é explicitado pelo mundo que é a igreja, é o templo que acolhe os cristãos, local ou edifício onde os cristãos se reúnem para celebrações ou cultos. Mas se olharmos atentamente a palavra de vida, a gente vai ver que essa definição do dicionário, essa definição que é espalhada pelo mundo, ela é incorreta. Ela é incorreta. Esse não é e não será a definição do que é a igreja. Então vamos ver o que diz 1 Pedro 2,5. Diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então a igreja não é um edifício em uma praça. A igreja não é esse edifício que está aqui no Largo do Jacaré. Não é um edifício feito por tijolos, por cimentos. Então a igreja é uma organização mundial, religiosa, separada por região, distrito, paróquia, diocese, associação. Não. Essa não é a definição da tradução do que é a igreja no Novo Testamento. Ali é afirmado que a igreja é um edifício construído com pedras vivas. Você leu comigo 1 Pedro 2,10. E essas pedras vivas são chamadas de santos. E são membros da família de Deus. É isso que diz 1 Pedro 2,5. Então vamos ver o que Paulo fala em Efésios 2,19, a partir do verso 19. E eu quero deixar bem claro, hoje a gente vai mergulhar bastante na palavra de vida para a gente entender o propósito da igreja. Diz assim: portanto, nós, já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, essas definições que falam de igreja, essa definição que está no Aurélio, ela não é aplicada ao povo de Deus segundo as Escrituras. Ela é errônea, diferentemente do que as Escrituras falam. Igreja não é um local onde os cristãos se encontram, se reúnem, não é um edifício, não é um prédio feito de cimento. Isso não é igreja. Então a gente vai recorrer para a etimologia da palavra igreja. Qual é a etimologia da palavra igreja? Qual é a origem da palavra igreja? A palavra igreja etimologicamente vem de uma origem de uma palavra grega de nome eclésia. Eclésia é composto de dois radicais gregos: ek, que significa para fora, e clésia, que significa chamados. Então, eclésia significa chamados para fora.
Essa palavra no texto original da Bíblia, ela vai aparecer lá no Antigo Testamento também. Eclésia aparece, não aparece o nome igreja, mas aparece eclésia. Diz o Salmo 107, 32, que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Assembleia, pode deixar aí, assembleia aqui, no original está escrito eclésia, mas não está escrito igreja na tradução, porque a tradução dela literal é assembleia. Então, a palavra eclésia, no Novo Testamento, a partir do verso 18 de Mateus 16, quando aparece pela primeira vez no Novo Testamento, ela significa chamados para fora. Aí você vai pensar, então eu tenho que evangelizar. Eu fui chamado para fora. Pois bem, esse chamado para fora não diz respeito ao evangelismo. Esse chamado para fora não diz respeito à igreja sair para falar e anunciar. Claro que ela tem que fazer isso, mas esse não é o sentido da palavra igreja, nem o sentido da palavra no seu original grego, chamados para fora. Muito pelo contrário. Chamados para fora refere-se a um grupo de pessoas chamadas para saírem do pecado no mundo. Então, esses chamados para fora nós somos chamados para sairmos do pecado do mundo e desse mundo. Veja o que diz Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como os bispos, para pastorearem, preste bem atenção, a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. A igreja foi comprada com o seu próprio sangue. Essas palavras são palavras de Paulo para os presbíteros da igreja de Éfeso, antes dele ir para Jerusalém, porque ele estava ciente que ele ia ser preso, ele ia sofrer. Então, na sua despedida, ele fala isso: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como os bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. E nesse pequeno discurso a gente encontra a beleza da descrição de Paulo sobre o que é a igreja. O Senhor Jesus, ele não comprou a igreja com seu próprio sangue, ele não comprou um edifício com seu próprio sangue. Ele não verteu a sua última gota de sangue naquela cruz por causa de um edifício. Ele verteu o seu sangue naquela cruz, a sua última gota de sangue, o seu sacrifício, foi por mim e por você. Nós somos um corpo de pessoas chamados para fora do pecado. Nós somos a igreja de Cristo. Ele morreu, se entregou para comprar as nossas almas, de homens e mulheres que estavam mortos no pecado do mundo. Olha que beleza a descrição de Paulo, quando ele fala da igreja de Cristo. A igreja já foi comprada pelo Senhor Jesus. A igreja já foi comprada pelo sangue vertido na cruz de Deus. Sendo assim, a igreja não é uma instituição, não é um objeto impessoal. A igreja é um corpo constituído de componentes vivos. Você viu e leu que nós somos pedras vivas. Então, se a igreja é um organismo vivo, ela tem diversas sensações. E aí eu quero mostrar para você que ela é um organismo vivo e que a palavra de vida diz isso. Olha o que diz Atos 5:11. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Então a igreja, ela pode sentir medo. É o que diz, e grande temor apoderou-se de toda a igreja. A igreja ficou com medo. Esse acontecimento, ele é realizado depois da morte de Ananias e Safira, depois de eles tentarem o Espírito Santo, quando da venda da sua propriedade. Outra coisa que a igreja, enquanto organismo vivo, tem como sensação, veja Atos 12:5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. O tijolo vai orar,
por Cristo, o cimento vai orar por Cristo, o edifício vai orar por Cristo, o templo vai orar por Cristo, a cadeira vai orar por Cristo, esse púlpito aqui vai orar por Cristo? Não. Quem vai orar? A igreja. Quem pode orar? A igreja, o organismo vivo. Então, ela pode orar. Mateus 18:17 diz também: se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Isso quem está falando é Jesus, quando o irmão se recusa a falar com o outro, não quer ouvir. Então a igreja ela pode falar. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Então a igreja ouve. A igreja ela ouve. Ela, como organismo vivo, ela ouve. Acontece que pessoas que são chamadas para saírem do pecado, elas não participam do mal do mundo, porque elas são santificadas e separadas desse pecado. Pronto, agora você entendeu o que é a igreja? Quem entendeu o que é a igreja, diga amém. A igreja não é um templo feito de cimento, não é um templo feito de tijolos, não é uma casa. Mas aí, como é que essa igreja vai anunciar para as pessoas, para elas saírem desse mal do mundo? Aí sim, aí a gente vai encontrar o evangelismo, porque a gente tem que anunciar, a gente tem que falar que há uma vida santa, separada do pecado do mundo. Quem faz isso? A igreja enquanto cimento? A igreja enquanto edifício? A igreja enquanto templo? Não, eu e você. A igreja enquanto organismo vivo, enquanto pedras vivas, santificadas e edificadas na pedra angular que é Cristo Jesus. Pronto. Então Deus chama as pessoas para deixarem o mal do mundo. Através do quê? Através da mensagem do Evangelho. E aqueles como eu e vocês, que são convertidos, é que vão anunciar essa palavra. Essa palavra a gente vai ter que anunciar. Essa é uma obrigação nossa. Deus não deu para anjo nenhum, não. Deus não deu para outra pessoa a não ser eu e você, que somos santos. Ah, pastor, o senhor não conhece minha vida. Bom, você não conhece a minha. Se eu começar a falar da minha vida e o que eu faço, você vai falar, meu Deus do céu, não era nem para esse homem estar no altar. Não é por causa do meu pecado, não. É por causa da minha natureza. Porque eu e você temos a natureza de pecadores. Quando eu me ajoelhei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Perdão, Senhor. Atos, atitudes, pensamentos. Pecamos com atos, atitudes, pensamentos. Isso ninguém tira de nós. Essa natureza pecaminosa faz parte de nós. Não tem como tirar da nossa vida, por mais que sejamos santificados e separados do mundo. A nossa natureza continua sendo pecaminosa. Então, para entendermos melhor essa definição, a gente tem que conceituar a igreja de duas maneiras. De uma maneira universal e de uma maneira local. Então, qual é a igreja universal de Cristo? É todo mundo, todos que ouviram, creram e decidiram ser separados. Separados do mundo e santificados do pecado. Essa é a igreja universal. Nós fazemos parte da igreja universal. Alguns irmãos em outras localidades fazem parte da igreja universal. Quando você encontra alguém na rua que é cristão também, o que você fala? A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. É isso que você vai falar. Acontece que a gente precisa se reunir. Hoje a gente está se reunindo para ouvir, para adorar, para prestar nosso culto. Nosso culto tem que ser racional, tem que ser ordeiro. Aqui não tem pombagira, não. Pombagira evangélica aí fica rodando, não. O culto, ele é racional e ordeiro ao Senhor.
porque é assim que a palavra de vida nos ensina. Por isso que eu falei, venha na quarta-feira que vem. Quarta-feira passada eu falei sobre o perecimento que a igreja tem passado por conta de não estar atentamente se importando em procurar se aprofundar na palavra de vida. Mas como é que a gente faz isso para se reunir? Para estar trazendo e prestando o nosso culto racional? Através das igrejas locais. Então, igrejas locais são resultado da pregação do Evangelho. Quando as pessoas obedecem, ouvem a voz do Senhor e se tornam cristãs, elas começam a se reunir. E elas começam a fazer parte desse organismo vivo também da igreja. Mas, realmente, constituidamente, a igreja começou mesmo em Atos 2. Ali que ela começou a existir. O mistério da revelação da palavra cristã começou ali. A base fundamental da igreja, da palavra de Cristo, que é a igreja, começou em Atos 2. Agora a questão é, e o corpo de Cristo? Quem faz parte do corpo de Cristo? Descobrimos agora o que é a igreja, descobrimos que é um organismo vivo, tiramos tudo aquilo que dizem de nós que somos pessoas que nos reúnem no templo, entendemos que nós somos a igreja, mas e agora? E o corpo de Cristo? Vou dizer uma coisa para você, os judeus, eles não fazem parte do corpo de Cristo, e eu provo isso para você no Evangelho. Eles não fazem parte do corpo de Cristo. Você vê aí algumas igrejas usando vários adornos aí, judaicos aí, igrejas que se dizem evangélicas, mas os judeus ele não faz. Só na hora que um judeu como Pedro, como Paulo, ele se converte ao Senhor Jesus, que ele é identificado por Deus como igreja, como membro do corpo de Cristo. Aos judeus convertidos a Cristo, que teimavam se apegar à sua identidade anterior, porque tinham vários. Hebreus, o livro de Hebreus, fala das coisas melhores e mais elevadas concernentes à igreja. Veja o que diz 1 Coríntios 10, 22, 10, 32. Você vai entender agora o caráter distinto da igreja nos dias de hoje. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Cristo. Veja bem, aqui em 1 Coríntios, Paulo está falando de 3 grupos: judeus, gregos e a igreja de Cristo. Então os judeus não fazem parte da igreja de Cristo, assim como os gregos também não faziam. Existe uma distinção em cada grupo. Nós não somos continuação do judaísmo. Preste atenção nisso, para que você não incorra em erro, agora que você sabe o que é a igreja. Mas nós temos a promessa do Antigo Testamento. Nós não somos judeus, mas as promessas, elas estão na minha vida, na sua vida. Pois em Cristo Jesus foi ampliado essas bênçãos. Deus não vai deixar de abençoar o judeu. Deus não vai deixar de abençoar o povo de Israel, sabe por quê? Porque as palavras dele são para serem cumpridas. Deus não volta atrás nas suas palavras. Mas ele ampliou a sua palavra para os gentios, para mim e para você, para a igreja de Cristo. A gente viu nessa passagem que a igreja é chamada de igreja de Deus. A palavra de vida, ela nos identifica de diversas maneiras, nos descreve de diversas maneiras. Veja Efésios 1, 22. Diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é, o que a igreja é?
que é, eu não estou ouvindo, que é, ainda está baixo, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Então, nós somos o corpo de Cristo. Pronto. Sabemos o que é a igreja, sabemos que é um organismo vivo, que temos sensações, e que nós somos o corpo de Cristo. Só que eu não sei você, mas o corpo consegue viver sem cabeça? Se você tirar a sua cabeça do corpo, vai viver? Não vai viver. Então o corpo precisa da cabeça. E quem é a cabeça da igreja, desse corpo vivo? Jesus Cristo. Discípulos de Jesus são membros desse corpo. Veja Lucas 4, 43, diz assim: mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Então nós somos também aqueles que vão herdar o reino de Deus, o reino dos céus. Porque ele mesmo disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus. Então nós somos aqueles que herdarão o reino de Deus. A ideia de reino, ela ressalta a posição de autoridade do rei. O reino de Cristo não é deste mundo. Então, quando formos para a glória, aí sim, nós vamos para onde está o nosso rei. E lá viveremos. Graças a Deus. Quem crê nisso, diga amém. Então, em vez de ser uma entidade política, mundana, a igreja é um reino espiritual. Ele é um reino espiritual assentado no caráter santo de Deus. A gente só entra nesse reino quando formos transformados espiritualmente. Como servos do rei, temos que desenvolver as características espirituais do nosso Senhor. E aí vai incluir humildade, porque Jesus era humilde, inocência, no sentido amplo da palavra, e santidade. Mas também temos outras designações. 1 Timóteo 3,15: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento de verdade. Somos a casa de Deus, somos o corpo de Cristo, somos aqueles que herdarão o reino de Deus e somos a casa de Deus. E novamente, vou reiterar, não é um edifício material, mas o santuário e a habitação do Senhor é você, é você, é você, é você. É lá que habita o Espírito Santo de Deus. Por fim, Atos 20, 28, como a gente já leu anteriormente: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como os bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, ele fala aqui, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Então, nós somos também identificados como rebanho de Deus. Paulo diz que Jesus é o bom pastor que deu sua vida pelas ovelhas. E a gente pode comprovar isso em João, na própria fala de Jesus Cristo. E lá diz que as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor. E elas seguem para quê? Para receber a vida eterna. A verdade é que os nomes, eles causam divisão. A divisão na nossa sociedade, enquanto igreja, é uma vergonha. É uma vergonha. Eu acabei de falar aqui da chavezinha. Se manda fazer 100 mil chaves, imagina a quantidade de membros que tem uma igreja dessa. É uma vergonha. Porque nessas divisões, a honra, a glória, o louvor é retirado de Deus.
e é colocado sobre o homem. E através da palavra, porque eles pegam pontos doutrinários diferentes do que é a verdade de vida. Então a unidade dos salvos, ela é baseada no nome e na doutrina de Cristo. A gente tem que fazer tudo pela autoridade de Deus, em seu nome. Porque não há salvação a não ser no nome de Cristo. Não há como ser salvos sem ter Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E essa unidade, ela só acontece quando a gente ouve, fala, vive a doutrina de Cristo na nossa vida. Quando o homem começa a seguir o outro homem, apenas o outro homem, tudo que o outro homem fala, eles perdem a unidade. Eles perdem a unidade de Cristo. E aí, o que acontece? Divisões e contendas. Vocês passaram por isso aqui, eu sei. Vocês passaram por isso aqui. Essa igreja passou por isso aqui. Por divisão, por contenda. Quantas pessoas não estão aqui por causa de divisão e contenda? Quantas pessoas deixaram de ficar aqui no altar por causa de divisão e contenda? Eu não tenho medo nem vergonha de falar sobre isso aqui, não. Acho que a gente primeiro tem que cortar a nossa carne para falar dos outros. Paulo argumenta que nós devemos nos identificar apenas com Cristo. Apenas com Cristo. Jesus foi crucificado por mim e por você. E nós somos batizados por Cristo. É a Ele toda a nossa dedicação, toda a honra, toda a glória a quem devemos entregar. Sabemos o que somos, para o que fomos chamados, como somos chamados. Aí sim, mas qual é o nosso propósito? Qual é o nosso propósito? Qual é o propósito da igreja? Agora você entendeu o que é igreja. Você entendeu onde que você está localizado. Você entendeu por que você foi chamado. Mas qual é o nosso propósito? Qual é o nosso propósito enquanto igreja? Se realmente você é igreja. Quem é igreja, diga amém. 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 Efésios 4 diz assim, presta bem atenção no que Paulo fala. Bem atenção, bastante atenção. Isso não é bronca não, isso aí é edificação. É edificação de Cristo na nossa vida, para que a gente possa compreender a nossa identidade, para que a gente possa continuar caminhando. Isso não é exortação. Isso é uma palavra de edificação, amém? Diz assim, Efésios 4:3: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também descerá às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Verso 13, preste atenção no 13, 14, 15, 16. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Verso 14, presta atenção no verso 14. O propósito da igreja é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado
para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo. Em quê? Em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. O propósito da igreja é claro e cristalino. É deixarmos de ser criança. Quantas crianças temos dentro da igreja? Temos várias crianças dentro da igreja. Pode deixar o verso 14 para mim, por favor? Quem está dizendo é Paulo, não sou eu. Quantas crianças temos aqui que são levadas para um lado, por outro, por vento de doutrina? Eu sei que tem gente que vem aqui na igreja, aí vai lá na outra igreja, vai em outra também. Eu também visito algumas igrejas. Mas eu não me deixo ser levado por nenhum vento de doutrina. Porque a minha edificação está aqui, ó. Eu aprendi desde o momento que eu entrei na igreja, que toda vez que o homem for lá em cima, como eu estou aqui em cima, pegar esse microfone que tem um poder danado e começar a pregar, eu tenho que estar com ela do meu lado, abrindo e observando, para ver se ele não está me induzindo a um erro, para me levar para um lado e para o outro. Sabe por que Paulo fala que o propósito é que não sejamos mais como crianças? Porque crescer dói. Você já reparou numa criancinha pequenininha? Quando ela é muito pequenininha, que ela chora e você não sabe do que se trata? Ah, ela está com fome, não está com fome. Às vezes ela está com diarreia, está com dor, mas ela não fala da dor dela, mas ela está crescendo. E aí ela começa a ter febre. Quem é mãe e pai sabe disso. É o dentinho que está crescendo, dói, né? O dentinho rasga, dói. Aí começa a crescer. Daqui a pouco a menina vira mocinha. E aí leva aquele susto. Mãe, pai, tô mocinha, não sabe de onde vem. Isso é crescimento. Crescer dói, machuca. Nós temos que ser maduros, deixarmos de ser criança. Termos solidez de consciência. Pararmos de sermos crianças no reino espiritual. Tem gente que não se firma na palavra de vida, porque não deixou de ser criança. Isso não tem a ver com tempo de igreja, não. Eu estou há 10, 20, 30 anos, não tem a ver. A maturidade, diferentemente da criança, não tem a ver com o tempo. Tem a ver com a procura. A procura em se aprofundar na palavra de vida, a conhecer esse Deus. Temos que deixar de ser criança. Esse é o ano da edificação, então vamos ser edificados conforme a palavra de Deus nos ensina, no amor de Cristo Jesus. Tem gente que monopoliza essa palavra. Eu fui numa igreja que o homem nem abriu a Bíblia, não abri, eu também às vezes não abro, porque eu coloco o texto aqui no meu esboço. Mas eu, para fazer isso aí, passa por uma revisão minha, da minha esposa, faz a revisão geral de tudo. Mas eu fui numa igreja que o homem nem tinha esboço, nem abriu a Bíblia. Ele começou a falar, olha, 1 Reis diz assim, assado, cozido, frito. E o pessoal dando amém, falando glória a Deus. E eu, meu Deus do céu, ninguém vai abrir a palavra de vida? Ele não manda abrir, ficar em pé, nada. Metade do que ele falou não prestava. Era vento de doutrina. Na realidade, ele fala o que o povo quer ouvir. Tem gente que é pior, barganha.
barganha na igreja, barganha cargo. Aquele que pode mais ajudar, ele vai dar um cargo para a pessoa. Pô, que benção, hein? Tem gente que não fica na igreja. Quantos aqui que vocês conhecem que estão há muito mais tempo do que eu aqui na igreja, que vieram aqui e foram embora? Quantos aqui já tiveram com o microfone aqui em cima e foram embora? Porque chegou num determinado momento e aquilo que ele estava ansiando tanto não aconteceu. Eu mesmo conheço um aqui, que era daqui. Eu, que não sou daqui há muito tempo, conheço um. Então o que a gente tem que fazer, pastor? A gente tem que fazer o que o verso 15 e 16 falam. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então nós temos que nos ajustar nesse corpo, nos auxiliando como membros desse corpo. Só assim nós vamos ser edificados no amor de Cristo, na medida que realizamos a nossa função dentro do corpo de Cristo. Tem gente que fica chateado porque fica no portão lá fora. Tem gente que fica chateado que fica ali no Geração Vida. Fica chateado, poxa, eu queria assistir o culto. Amém. Faz parte do corpo? Faço. Tem que ajustar, tem que ficar alguém ali. Se propôs a ser ministro na casa de Deus, diácono. Aqui nenhuma consagração, ordenação, chamada é feita por mim não, nem pelo pastor Gustavo. Eu conheço ele há muito tempo e eu posso falar isso de todo o coração. Isso aí é orado. É feito uma peneira santa aí, espiritual aí, nisso tudo. Essa semana colocaram uma foto na rede de homens. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu não acreditei não. Me dê liberdade, Monique, de falar, tá? Eu não tinha combinado nada e o Tuninho também não. Eu vi uma foto do Tuninho. Está lá na porta, ministro Tuninho. Está lá, o único terno que ele tem é marrom. Está lá com a sua gravata, óculos. Eu vi uma foto dele, deve ser metade daquele corpo que ele tem. Ele já não é muito forte, metade do corpo do que ele tem. Dentro da igreja, vestido que nem um mulambento. A verdade era essa. E a mulher do lado dele ali segurando. E eu olhei para o semblante dele, eu fiquei olhando a foto e olhei para o semblante dele. Você vê que no semblante dele, naquela foto, a única coisa que eu consegui enxergar era um homem destruído. Era um homem destruído pelo mundo. Mas a mulher estava ali do lado dele. Eu fiquei pensando quanto tempo essa mulher deve ter orado por esse homem. O que ela aturou com esse homem? Está aqui uma bênção na igreja, sua família está aqui. Ela, marido, filha, são bênçãos na nossa vida, na vida de todo mundo, de toda a igreja. Isso eu estou citando o exemplo de um, eu podia falar de cada um de vocês, do pouco que eu conheço. Mas é porque eu vi aquela foto e me impactou realmente. Foi quando tudo começou na vida dele. Ele começou a viver naquele dia. Ele não começou a viver quando ele nasceu. O nosso propósito é deixarmos de ser crianças, atingirmos a maturidade espiritual. Ah, o pastor falou isso. Não é possível. Misericórdia. Entenda o seu propósito no reino do Senhor. Como corpo vivo, como um membro que tem que ser ajustado, para que haja saúde, para que a igreja tenha saúde espiritual. Pastor, mas eu peco muito. Meu irmão, você não vai deixar de ter pensamento, ter atitude, ato de pecador, não. Você não vai.
E não adianta lutar, porque essa luta não é contra a carne, não. Essa luta é contra principados e potestades. O que Mateus 16 fala? Jesus fala. A porta do Hades, do inferno, ela não vai prevalecer sobre a sua vida, enquanto igreja de Cristo. Então deixe de ser criança. Cresça, amadureça. Ainda tem muita coisa para andar. Esse é o propósito da igreja. E que se cumpra essa palavra em nossa vida, em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor, amém? Amém. Pode ficar de pé, vamos orar. Feche teus olhos. Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela palavra. Foram poucos minutos, Senhor, para falar de algo tão grandioso, com tantos versos, versículos da Tua palavra. Mas eu creio, Senhor, que o Espírito tocou Sua igreja, Pai, para que ela entendesse o que ela é, para que ela foi chamada, do que se trata essa igreja, das suas funções e principalmente, Senhor, do propósito dela, Senhor. O Seu reino não é daqui, Senhor, e o nosso também não. Nosso reino é junto com o Senhor. Mas enquanto estivermos aqui na terra, que possamos compreender para que fomos chamados, para sermos separados, santos. Nós não somos tijolos, não somos feitos de cimentos, nós somos pedras vivas, organismos vivos. Somos um corpo edificado na cabeça que é o Senhor Jesus Cristo. Então que não tenhamos uma cabeça de um homem maduro e um corpo de criança, Pai. Que o nosso corpo, enquanto igreja, seja compatível com a cabeça dele. Que sejamos um corpo maduro,